Quando Santa Teresa escreve O Caminho de Perfeição, ela não está preocupada em formar místicos extraordinários, mas ela está preocupada em formar cristãos inteiros. Então, o livro ele nasce da vida concreta do Carmelo reformado, né, e mais rapidamente se revela um verdadeiro manual espiritual, que ele é aplicável a qualquer pessoa que deseja levar a sério o Evangelho. Então, desde o início, Teresa ela deixa muito claro que a perfeição cristã ela não consiste em práticas complicadas nem em experiências sublimes, mas em ordenar o coração. Então, o problema fundamental da alma não é rezar pouco, mas é rezar sem se deixar transformar. Vou repetir isso. O problema fundamental da alma não é rezar pouco, mas é rezar sem se deixar transformar. Então, por isso, ela insiste que não existe oração verdadeira sem uma decisão firme de viver segundo Deus. Em uma de suas afirmações mais conhecidas, né, Teresa ela é direta e exigente, né? Ela fala: importa muito e tudo começar com uma determinação determinada de nunca abandonar a oração. Eu só consigo fazer 5 minutos de oração. Estou determinado a fazer 5 minutos de oração com o coração entregue. E quando você começar a progredir, isso vai começar a surtir efeito na tua vida. Então essa determinada determinação não é entusiasmo passageiro, como muitos pensam, né? Mas ele é um ato da vontade. É a sua inteligência iluminada mesmo. Então Teresa, ela conhece bem essa fragilidade, né? A nossa fragilidade, a fragilidade humana, que são as distrações, a secura, o cansaço, sensação de inutilidade. E assim, e ainda assim ela insiste, não se abandona à oração, porque ela não consola. Abandona-se à oração por falta de decisão. Esse é um grande problema para nós, né? Porque nós queremos consolações, nós queremos arrepios, sensações, ter a sensação e até mesmo de que Deus está ouvindo e que Deus fala conosco, né? A gente quer isso, ter aquela consolação, né? Mas a gente precisa ter mesmo uma decisão, uma determinada determinação de permanecer. Tem até uma frase belíssima da oração de São Padre Pio que ele fala isso: não desejo consolações divinas. A única coisa que te peço, né, é o presente da tua graça. Ele não quer consolações, mas ele só quer a presença de Deus. Então, o caminho de perfeição, ele se estrutura sobre três grandes fundamentos assim espirituais, que Teresa apresenta como absolutamente indispensáveis, né? O primeiro é o desapego, o segundo é a humildade, e o terceiro é a caridade. Sem esses pilares, a oração se torna ilusória. Então, preciso ter um coração desapegado, preciso ser humilde diante de Deus, reconhecer quem é Deus e quem sou eu, e ter um coração caridoso, né? Disposto a amar, a se sacrificar por amor ao Senhor. Então, o primeiro, né, o desapego. Teresa não fala apenas do desapego material, mas também de algo mais profundo, o desapego da própria vontade. Esse acho que é o mais complicado para nós. Enquanto a alma estiver presa aos seus gostos, né, projetos, seguranças, ela vai rezar, mas ela não vai avançar. Por isso Teresa afirma assim com clareza, né? Ela vai falar: nunca acabaremos de nos conhecer se não procurarmos conhecer a Deus. Olhando a sua grandeza, veremos a nossa
baixeza. O desapego nasce desse olhar, quando a alma contempla quem Deus é. Então ela percebe que nada criado pode saciá-lo plenamente. O desapego aqui, ele não empobrece, mas ele liberta a alma. O segundo fundamento é a humildade, que Teresa considera a base de todo o edifício espiritual. Mas é importante compreender que o que ela entende por humildade é que não se trata do desprezo, né, ou do negar os dons recebidos, mas é de viver na verdade. Então ela vai escrever, né, uma frase sobre a humildade. Humildade é andar na verdade. Então, a alma humilde sabe quem é diante de Deus, que é uma criatura amada, mas também que é uma criatura frágil, que depende da graça. Então essa verdade, ela impede tanto o orgulho espiritual, né, podendo chegar até uma soberba, né, quanto ao desânimo, a assídia, né? Então quem é humilde não se espanta com as próprias quedas, mas também não faz as pazes com ela. Então eu reconheço qual é a minha fraqueza, a minha limitação, mas também não fico ali, beleza, e aí? Não, eu vou buscar ter uma vida determinada para superar, para me superar. E o terceiro fundamento, talvez ele seja o mais exigente, que é a caridade fraterna. Teresa, ela é radical, vai dizer, não existe oração verdadeira sem amor concreto ao próximo. Então não adianta ter um recolhimento profundo, ter cara de santidade, né? Como ele é santo, olha como o rosto dele transmite a serenidade de Deus, a paz e o amor de Deus. Né? Ter um silêncio exterior, às vezes até longo, né? De horas de oração. Eu rezo o rosário, eu rezo, né? Eu tiro 3 horas, 4 horas do meu dia para rezar. Eu rezo. Então, assim, não adianta também você ter longas horas de oração se o seu coração ele permanece duro, né? Ele é crítico, ele é impaciente, não faz sentido. Conhece alguém assim? Em palavras incisivas, ela vai dizer, né? Quanto mais se vir crescer em amor ao próximo, tanto mais se cresce em amor de Deus. Teresa é fantástica. Aqui Teresa ela desmonta qualquer espiritualidade intimista. Não tem nada de errado, gente, você ter horas de oração. Mas pensa, um pai de família não consegue tirar 3, 4 horas do seu dia para rezar, a não ser que seja de madrugada. Mas ao longo do dia ele precisa trabalhar, ele precisa cuidar dos filhos, ele precisa cuidar da esposa, ele precisa cuidar da casa. E aí? Então é nesse momento em que ele vai rezar. Ele vai rezar ali. Então, a oração autêntica, ela dilata o coração, torna a alma mais paciente. E são nesses frutos que nós vamos ver quem tem ou não tem vida de oração. Pode o mundo desabar, podem as coisas, sabe? Talvez isso aconteça com vocês. Mas a gente consegue perceber os frutos de uma pessoa, de uma alma que está decidida a estar na presença de Deus. Então a gente vê ali pessoas pacientes, pessoas misericordiosas, né? Pessoas que têm, sabe, um coração disponível. Então onde é que isso acontece, né? Onde isso acontece é de fato quando a gente identifica que uma pessoa tem vida de oração. E o oposto também, né? Se a gente vê que isso não acontece, é porque a pessoa não tem vida de oração, não está no caminho de oração. E é nesse contexto que Teresa ela propõe a sua belíssima meditação do Pai Nosso.
que é o centro doutrinal do caminho de perfeição. Então ela não comenta a oração como um texto assim a ser explicado, como uma escola de transformação da vontade. Ela não comenta essa oração como um texto meramente a ser explicado, mas como uma escola de transformação da vontade. Então, quando ela reza, quando a alma reza, santificado seja o vosso nome. Aqui a gente aprende a deslocar o centro de si, né, de si mesma para Deus. Seja santificado, seja o vosso, né? Vosso. Então, quando a gente diz venha a nós o vosso reino, então aqui a gente aprende a desejar o que Deus deseja e não apenas o que nos convém, né? Então, sobretudo no pedido, que a gente faz também na oração, né? Seja feita a vossa vontade. Aqui Teresa toca o núcleo da vida espiritual. Para ela, esse pedido não é uma resignação passiva, mas é um ato de amor consciente. Estou consciente que seja feita a vossa vontade, Senhor. Independente do que eu quero, mas seja feita a sua vontade. Porque a sua vontade é o melhor para mim. Então é dizer isso, né? Quero querer o que tu queres. Quero querer o que tu queres. A Teresa ela escreve isso com profundidade, assim, impressionante. Ela vai falar, né? Toda a perfeição consiste nisso, em conformar nossa vontade com a vontade de Deus, é botar na mesma forma, sabe? A nossa forma está na mesma forma de Deus. Isso é belíssimo. Aqui o caminho de perfeição ele se revela um tratado sobre a educação da vontade. Então rezar não é convencer Deus a fazer o que queremos, mas é permitir que Ele transforme aquilo que queremos. Então, quanto mais a alma reza com sinceridade, mais seus desejos eles serão purificados. E Teresa adverte contra um perigo muito comum: querer avançar na oração sem aceitar as exigências concretas da vida cristã. Não tem atalhos aqui. Não se chega à intimidade com Deus fugindo da cruz. Não tem como. Não tem como fugir das contrariedades da vida. Não tem como fugir da obediência. É só olhar para Cristo. Por isso ela vai afirmar com firmeza, né? Não está a coisa em pensar muito, mas em amar muito. E amar para Teresa significa agir, sofrer, perdoar, calar, perseverar. Então, ao longo do caminho de perfeição, fica muito claro que a oração é o lugar onde Deus trabalha a alma lentamente. Não se trata de resultados imediatos, mas de fidelidade. Teresa repete de vários modos: Deus não se deixa vencer em generosidade. A alma que persevera, mesmo que ela não sinta nada, ela será transformada. E no fim, o caminho de perfeição não é outro senão o caminho do Evangelho vivido com seriedade. Santa Teresa nos ensina que a santidade não é privilégio de alguns, mas é vocação de todos. Desde que haja uma decisão, uma humildade e amor.